Fala, meus queridos e queridas! Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo e sem enrolação vou responder para vocês a pergunta: será que COI vale a pena? COI é um produto extremamente queimado no mercado financeiro. Eu já vou te explicar o porquê que isso aconteceu. Tem muita gente na internet que fala mal de COI e existe um motivo. E o principal motivo é a comissão que o assessor recebe. COI é um produto extremamente rentável para o assessor de investimentos. E por isso muitos assessores mal intencionados querem ganhar uma comissão alta num primeiro momento e acabam empurrando uma porção de porcaria para a carteira dos clientes, que não faz o menor sentido no longo prazo. Até porque o cliente ele percebe que ele foi enganado e ele simplesmente troca de assessor de investimentos. Então esse assessor ele ganha dinheiro num primeiro momento, mas ele não consegue manter o cliente. Ele não recebe indicações. Então essa é uma estratégia que não faz o menor sentido. Eu vou te explicar um pouquinho primeiro como é que funciona a estrutura do COI, porque existem sim COIs interessantes e você, enquanto cliente, deve auditar o trabalho do teu assessor, entender se aquilo realmente faz sentido ou se ele está tentando te vender uma porcaria. Por isso é importante que você tenha essa base de conhecimento e vou te explicar o que na verdade é um ativo extremamente simples. Primeiro é importante você saber que o COI ele é um investimento de renda fixa. Aí você fala assim, poxa vida, Rafa, como é que é o investimento de renda fixa se ele tem ali uma variação? Como é que funciona a estrutura interna do COI? Imagina o COI aqui junto, eu vou te mostrar como é que ele é composto. Ele é uma renda fixa sofisticada, então além da parcela de renda fixa, ele tem mais uma parcela de renda variável. Então vamos imaginar o seguinte, R$ 10.000 para ficar fácil a conta. É como se você comprasse um COI e com esses R$ 10.000 o banco ele investe em um ativo pré-fixado. Para ficar facinho para a gente, vamos imaginar um título pré-fixado que paga 10% ao ano durante um prazo de 5 anos. Então você colocou R$ 10.000, você sabe que vai ganhar 10% ao ano durante 5 anos. Então, sem considerar juros compostos, a conta não é exatamente essa, mas para simplificar o raciocínio para a gente, vamos imaginar que nesses 5 anos, ganhando 10% em cima de um investimento de R$ 10.000, esse teu COI ele se valorizou R$ 5.000. R$ 1.000 por ano, que equivale a 10%, uma rentabilidade total de 50%. Como é que eles fazem para montar a estrutura desse nosso COI? Ele pega esses R$ 5.000 que ele sabe que ele já vai receber, já está tudo muito bem organizado, até porque é um investimento pré-fixado, não tem erro. Ele pega esses R$ 5.000 e investe em opções, em ativos no mercado futuro, então que te dá direito a uma compra futura de um determinado ativo. Por isso que a gente vê diversas estruturas de COI, tanto associado à Bolsa Americana, associado a ETFs do mercado internacional, associado à Bolsa Brasileira, associado a ouro, a petróleo. Então tem muitas estruturas. Mercado chinês, a gente já pôde ver COIs nesse sentido. Você pode montar um COI de praticamente qualquer ativo, desde que ele seja negociado no mercado futuro. Então você pega essa parcela da rentabilidade, né, e por isso que a grande maioria dos COIs tem o capital protegido, e essa é uma vantagem bem interessante dos COIs. Você não perde dinheiro com ele. Se tudo dá errado no COI, você termina com o mesmo valor que você investiu. Os mesmos R$ 10.000. E agora já tem capacidade de entender o porquê que isso acontece. Porque na verdade ele pega esses R$ 10.000, investe num ativo de renda fixa, pega a rentabilidade desse ativo de renda fixa e compra em opções de um outro ativo para poder compor a estratégia do nosso COI. Então, por que muitas vezes a gente vê que os COIs não andam? Ele fica no 0 a 0. Porque na verdade essas opções elas passaram a não valer praticamente nada. Elas estão com um valor muito baixinho, então a gente não consegue nem ver ali o preço dela, como se aquele COI tivesse estagnado. Mas se a gente tivesse comprado direto o ativo de referência em vez de ter comprado um COI, na realidade a gente estaria vendo o nosso investimento rendendo negativo. Tem alguns exemplos para vocês. Quando estava todo mundo falando de China, há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, todo mundo queria investir na China. Falou assim, poxa, vai ser a nova potência do mundo, né? Uma economia muito forte, já foi a maior economia do mundo, ali mais ou menos por volta de 1800. Estados Unidos parece que está cada vez perdendo um pouco de espaço para a China, as grandes indústrias chinesas, o poder do Império Chinês. Quero colocar o meu dinheiro ali, Rafa. Teve clientes que optaram por fazer via fundos. Pegou um ETF ali, China 11, ou diretamente numa conta internacional. Pegou ali ativos atrelados à parte de tecnologia da China, que é o CQQQ, um outro ETF que você pode comprar na Avenue, por exemplo. Todos esses clientes que compraram via fundo tiveram uma desvalorização ali de 30%, 35%, 25%, perderam
dinheiro. Quem fez isso via COI tá vendo ali a marcação dos seus ativos no 0 a 0. Por quê? Porque aquela opção passou a não valer mais nada, praticamente. Isso ainda tem um tempo até o vencimento, mais ou menos ali, 2 anos e meio a 3 anos, dependendo da época que o cliente comprou. Então ainda pode esperar mais um pouco. Se a China disparar, ele ainda vai ver uma valorização nesse COI que ele adquiriu, mas pelo menos ele não tem a sensação que tá perdendo dinheiro. Ele tem a sensação de, poxa, esse negócio não andou, não é um bom ativo, mas não vendo o seu patrimônio abaixo do valor investido. Já quem fez via fundo tá vendo ali um problema de 30%, 25%, uma queda acentuada. Então, se você é um investidor um pouco mais conservador, mas quer se posicionar em mercados diferentes, faz sentido você dar uma olhada nesse ativo. E como é que você vai analisar se esse COI ele é bom ou não é? Porque tem bastante pegadinha nesse tipo de ativo. Você tem que ler ali o contrato, a lâmina desse COI, e ali vão ter as informações definidas. Algo que você deve se atentar, Existem COIs com uma alta limitada. E isso passa a ser um problema, porque ele rende até um determinado ponto. Se o ativo de referência, essas opções que foram compradas com a parcela da rentabilidade, render mais, o que acontece? Na realidade, você não tem esse ganho adicional. Você só vai ter o ganho ali até o momento específico onde a gente tem uma barreira de alta. Então ele tem uma alta limitada. É um primeiro ponto. Não gosto de COIs com alta limitada porque você não consegue surfar toda essa onda de rentabilidade. Outra pegadinha que a gente costuma ver com os COIs. COI Autocall, muito comum na XP Investimentos. Como é que funciona a estrutura do COI Autocall? Todos os ativos, ele compra vários ativos diferentes, geralmente na Bolsa Brasileira, e se todos os ativos subirem até um determinado ponto, ele te libera o dinheiro antes do vencimento. Mas se apenas um dos ativos não der certo, você perde toda essa rentabilidade. Então você fica com o teu ativo ali praticamente no 0 a 0 e tem que aguardar até o vencimento. Então se você compra 3 ativos, 4 ativos dentro da estrutura desse COI e um deles não funciona bem, todo o seu investimento vai por água abaixo. Então também não acho uma estratégia interessante. Quais que você deve olhar com carinho, que podem ser interessantes para você? Um deles que surgiu há algum tempo atrás, COI da China, que eu já comentei com vocês, mas uma outra possibilidade. COI atrelado ao ouro, sem alta limitada. Por que isso é interessante? Ouro é um ótimo ativo para você utilizar como reserva de valor, para você preservar o teu poder de compra. Até porque ele é um recurso limitado, diferente do dólar ou diferente de qualquer outra moeda. Você não pode imprimir ouro de qualquer forma, você é obrigado a extrair, a minerar isso aí da natureza, então demanda um esforço. E o ouro é um ativo que sempre teve valor. Por que você deve comprar ele via COI, quando tiver essa possibilidade, e não de outras formas? Porque a gente já viu nos anos 80 uma crise do ouro. Quedas gigantescas. No ouro isso durou praticamente ali 7, 8 anos. Se você comprou ouro naquele momento específico, você provavelmente sofreu com esse tipo de possibilidade. Via COI, você teria visto o seu dinheiro ficando no 0 a 0. Não teria tido nenhum tipo de estresse. Então apareceu alguns COIs de ouro bem legais há mais ou menos uns 2 anos atrás. Na verdade, isso é um pouco mais de tempo. 3 anos atrás apareceram uns COIs interessantes na época que eu ainda estava na XP. Então esse era um COI específico da XP Investimentos. Outro COI bacana, agora nesse momento que eu já estou junto com o BTG. O COI de retorno garantido da Bolsa Americana. Como é que isso funciona? Você tem um retorno garantido ali, caso a Bolsa Americana não suba, isso vai render para você ao longo de 5 anos 25%, 30%, 35%. Depende do modelo do COI que você pegou. Cada etapa eles lançam um COI diferente. Até porque eles têm que cotar essas opções nos Estados Unidos na hora de estruturar. Então tem que ter um market maker, alguém que venda essa parcela para você conseguir formar a estrutura do COI, que é composto por uma renda fixa mais um ativo alternativo que opera no mercado futuros. Então você tem que cotar essa parcela do mercado futuros, por isso que dá essa variação. Às vezes você consegue achar um COI com retorno garantido da Bolsa Americana de 25%, às vezes de 30%, já cheguei a ver de 40%. Esse é um COI que eu acho bem interessante. Por quê? Você consegue se posicionar no mercado americano sem a volatilidade. A Bolsa Americana caiu muito nos últimos anos e nem todos os investidores estão preparados para essa volatilidade. Então você fica muito mais confortável. Um defeito desse COI, ele não sofre com a variação cambial. Então, se o dólar disparar, você está posicionado em real. Eles ajustam, eles fazem um swap cambial ali para poder deixar isso bem organizado. Swap cambial nada mais é do que você fazer um ajuste e deixar isso precificando em real. Apesar de ser bolsa americana, você só vai ver essa precificação
em reais, ele não está posicionado também na moeda dólar. Eu vejo como um defeito, mas para investidores que não querem ver muita volatilidade ou não querem que exista uma interferência do câmbio, querem simplesmente comprar bolsa americana em real e com seu capital principal protegido, é uma ótima alternativa. Então, falando dos COIs, o que você precisa fazer para conseguir utilizar essa ferramenta de maneira adequada? Você precisa estudar, você precisa conhecer a estrutura, você precisa pedir a lâmina para o teu assessor e pedir para ele te explicar o porquê que aquilo faz sentido. Pesquisa os ativos de referência que estão atrelados a esse COI. Dessa forma, você vai perceber, poxa, isso aqui não faz muito sentido no meu portfólio. Ele está olhando para a comissão. Ou não, isso aqui parece uma estratégia interessante. A gente já estava procurando uma diversificação internacional e através do COI a gente consegue fazer isso protegido. É um investimento que eu não me preocupo com prazo. 5 anos para mim é um prazo muito curto, porque meu objetivo é de aposentadoria, é de liberdade financeira lá na frente, então não tenho problema com prazo. Então é um bom ativo, é um bom COI. Então simplesmente não julgue ali. Poxa, é COI, isso aqui é uma porcaria, não quero nem escutar. Escute, estude, peça a lâmina, olhe com calma e veja onde esse COI se encaixa dentro da sua estratégia. Com toda certeza você vai ver que 99% dos COIs é lixo, mas existe 1% que é bem interessante e você pode utilizar isso com carinho dentro da sua estratégia de aposentadoria. Em resumo é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Clica ali no site que está na descrição se você quiser conversar com algum dos nossos assessores. E o que precisarem, estou integralmente disponível nas redes sociais, principalmente Instagram. Só me mandar uma mensagem por lá no privado. Forte abraço e vamos que vamos!